Bom, estamos aqui mais uma vez. Obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Que tenham um bom dia. Hoje, no dia 14 de abril de 2026, estamos aqui com mais uma manhã com a Bíblia, para falar sobre os livros da Bíblia, sobre como a Bíblia foi escrita, por quem foi escrita, para incentivarem a vocês a lerem também a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida. Não é? Jesus escreveu, Jesus inspirou a escrita desta Bíblia há mais de... O Antigo Testamento em torno de 4.000 anos e o Novo Testamento há mais de 2.000 anos. E é como se estivesse sendo escrito para nós hoje, porque a palavra de Deus não passará. Tudo passará, menos a palavra de Deus. Fazer uma oraçãozinha para Deus nos iluminar e nos guardar hoje. Ó Deus, obrigado a Deus por tudo, abençoe o nosso dia, ó Deus, abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso Brasil, ó Deus, abençoe as pessoas que vierem a ver esse vídeo, ó Deus. Abençoe todas elas e nos proteja, ó Deus, nesse dia, hoje, terça-feira, para que possamos dar um bom dia de trabalho, um bom exemplo para Ti, ó Deus, sobre as pessoas hoje, e tudo o que nós falarmos hoje, que seja para a Tua honra e glória, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje vou falar da segunda carta das chamadas cartas universais, daquelas que não foram escritas por Paulo às igrejas e aos amigos dele. Essa foi uma carta escrita por Tiago. Quem foi Tiago? Antes de falar quem foi Tiago, ela foi escrita para expor as práticas hipócritas e ensinar o correto comportamento cristão. Olha só, que assunto que ele expõe aqui logo no início, né? E Tiago, quem foi Tiago? A família de Jesus, os irmãos de Jesus, não acreditaram nele enquanto ele estava vivo. Não acreditaram, exceto a mãe, exceto Maria, mas os irmãos não. Mas depois que ele morreu, que ele ressuscitou, que eles viram que ele ressuscitou, que ele voltou, e os milagres, os sinais que ele deixou, eles acreditaram. Dois, pelo menos, a gente vê aqui na Bíblia que eles escreveram a carta. Uma foi essa, Tiago, irmão de Jesus. O outro foi Judas, a última carta antes de Apocalipse do Novo Testamento, também irmão de Jesus. Então, os dois irmãos de Jesus. Então, pelo menos dois aqui na Bíblia está explicando que eles resolveram acreditar em Jesus e assumir o papel de cristão. Tiago, por exemplo, ele ficou na igreja de Jerusalém, um dos líderes da igreja de Jerusalém. E foi uma carta escrita provavelmente em 49, antes das viagens de Paulo, quer dizer, ele ainda estava com Pedro ali em Jerusalém. Então, Tiago escreve esta carta. Ele começa logo no capítulo 1 a falar acerca das provas e das tentações. Aqui ele claramente diz que tentação nunca é superior àquilo que nós possamos aguentar. Então, que aguentemos as tentações e não cairmos nelas, entendeu? É uma recomendação de Tiago, logo no início da carta, logo no primeiro capítulo, que realmente aqui nesse mundo nós vamos ser tentados todos os dias, todas as horas, infelizmente. Mas o que nós temos que fazer, com muita oração, com muita fé, continuarmos aqui cristão vencendo essas tentações. Bom, se vocês ouvirem uns gritinhos tal, foi a cachorrinha aqui de um cliente nosso que fica aqui no hotelzinho da minha esposa. Ela está dormindo ainda, então ele fica querendo ficar perto da gente e aí fica desses latidozinhos. Não se incomodem com isso. Vamos aqui à carta de Tiago, né? Isso no capítulo 1,
tentações. No capítulo 2, ele condena a acepção de pessoas. Porque na época existia muito isso, principalmente no meio dos judeus, dos sacerdotes. E outra coisa, tinha nesta época escravos, muitos senhores tinham escravos. E como é que eles falavam, como é que eles consideravam os escravos? Totalmente diferente das pessoas. Tiago, mais um, que vem aqui condenar isso. A carta dos Hebreus, o autor também falou muito, me deu muita ênfase nisso. Agora Tiago a mesma coisa, para não fazer acepção de pessoas. Jesus não fez acepção de pessoas. Ele não fez nunca. Ele foi procurar quem? Pescadores, ele foi procurar publicanos, aqueles cobradores de impostos, né? Um deles era cobrador de impostos e os outros, a maioria deles, pescadores para acompanhá-lo. Então ele não fez acepção, ele queria pessoas simples, pessoas que podiam levar a palavra dele, principalmente com exemplo. Ele poderia ter vindo e escolhido aqueles doutores lá da igreja, das sinagogas, dos judeus. Não, ele escolheu pescadores, pessoas humildes. Um era também quase analfabeto, que era Pedro. Pedro não era analfabeto. Falava, com a vinda do Espírito Santo sobre ele, ele passou a falar como melhor do que qualquer doutor. Mas Tiago aconselha aqui a não fazer acepção de palavras, de pessoas, né? E ele fala uma coisa aqui que nenhum outro falou. Aqui no capítulo 2, na segunda parte do capítulo 2, ele fala que a fé sem obras não se aproveita. O que ele quis dizer isso? Logo depois que ele fala que a acepção de pessoas não se deve fazer, ele vem falando que a fé sem obras, quer dizer, se você tem fé, mas faz acepção de pessoas, você já está condenado, não pode. E outras coisas mais. Se das pessoas necessitadas te pedir alguma coisa, você não ajudar, você não tirar as pessoas do ruim, do mal, e ter fé, que fé é essa? Não adianta. Você tem que ser completo, ter fé e fazer as obras, né? Isso no capítulo 2. No capítulo 3, ele já fala sobre o tropeço nas palavras, cuidado com as palavras. Ele dá um exemplo muito claro da nossa língua. O corpo é grande, a língua é um membro tão pequeno, mas pode nos levar à desgraça. Ele fala isso. Ele dá até uma comparação com o remo do navio. O navio é uma coisa tão grande, guiada pelos ventos, que naquela época era vento, com as velas, e um leme lá no casco do navio para guiar o navio, fazer a direção do navio. E um leme com relação ao tamanho do navio é uma coisa muito pequena. Agora tira o leme para ver o que vai acontecer, né? E aí a nossa língua, um órgão tão pequenininho, mas pode levar à desgraça. A desgraça de todos nós, né? Então ele dá muita ênfase nisso. A outra coisa, aí agora já no capítulo 3, ele pede a sabedoria. Provavelmente ele já sabia da história de Salomão, que ao invés de pedir riquezas para o reino, para o reinado dele, ele pediu sabedoria de Deus. Foi o rei mais sábio que já existiu. Todas as atitudes dele eram com muita sabedoria, sabedoria de Deus. Tiago pede que a sabedoria do alto. A sabedoria terrena não tem valor. A sabedoria terrena, a sabedoria do alto, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu. Ele conhece o nosso coração. Então, a sabedoria é de Deus. Deve ser a sabedoria de Deus para a nossa vida, né? No capítulo 4, ele já fala que nós devemos evitar as paixões. Olha só quantos conselhos ele deu para aquele povo daquela época e que serve para nós hoje. É para nós hoje. E foi escrito aqui há quase 2000 anos. Em 49, nós estamos aqui no ano de 2026. Então está faltando aí 21 anos para inteirar 2000 anos. Foi escrito por volta do ano 49, depois de Cristo, né?
Nós estamos no ano 2026, então, mais uma, devemos evitar as paixões. Porque aqui ele diz uma coisa que acontece muito: pelas paixões é que existem as guerras. Pelas paixões. Se as pessoas amassem em vez de serem apaixonadas, ideológicas e com outras coisas mais, não existiria guerra, não existiria briga, não existiria assassinato, não existia pecado entre nós. Então, a paixão é um grave erro que podemos cometer. E aí ele dá ênfase, né, no final do capítulo 4, a falibilidade dos projetos humanos. Também falibilidade, ou seja, os projetos humanos podem falir, pode ter problema. Agora, se você segue o que Deus manda, o que Deus determina, você não tem falha. Você vai ficar sempre correto, vai sempre atingir aquele alvo que você almeja, desde que seja no caminho de Deus, com a orientação de Deus e obediência a Deus, né? A Deus. Só exemplos bons. No capítulo 5, ele condena os ricos opressores. Ele quis dizer aqui o seguinte: ser rico não é pecado. Ser rico não vai te levar para o inferno. O que te vai levar para o inferno é você usar da riqueza para fazer mal às pessoas. É você não amar o dinheiro. Você pode ser rico sem amar o dinheiro, porque se você amar o dinheiro nunca vai ser suficiente para você. Você vai ter que querer mais, e aí vai fazer coisas erradas para conseguir o dinheiro. Então, o que nós temos que fazer? Não amar o dinheiro. Podemos ser ricos. Ricos com Deus. Ricos fazendo a obra de Deus e tendo fé. Como ele mesmo fala aqui antes, né? Então, isso é um exemplo muito claro. Aliás, esse conselho que ele dá aqui, rico opressor, no capítulo 5, que é o último capítulo do livro dele, né? E exorta a paciência acerca do juramento, da oração e conversão dos pecadores. Nós devemos fazer igual a Cristo, ajudar os pecadores a saírem do pecado. Olha só, Tiago, irmão de Jesus, líder de uma das igrejas, escreve uma carta para os cristãos daquela época, principalmente os judeus, que ele era judeu. Ele se tornou cristão depois da morte de Jesus. E aí passou a ser perseguido, junto com toda a igreja cristã da época. Mas ele fala aqui, uma carta de 5 capítulos, quantos conselhos bons ele nos dá. Então vamos seguir, né? Eu vou ficando por aqui. Hoje, esse vídeo eu deveria ter feito ontem, mas ontem eu fiz um exame aí bastante ruim pela manhã e eu acabei não tendo condições de fazer o vídeo ontem. Estou fazendo hoje. Espero que todas as pessoas o recebam bem. Compartilhe esse vídeo. Inscreva no canal para que ele tenha força para levar a mensagem para mais pessoas. Que vocês tenham aí um bom dia, que vocês deem o seu like também aí, porque assim, e fazendo alguns comentários também podem ser feitos, isso é muito bom, porque a plataforma vai entender que é um bom conteúdo e vai divulgar para mais pessoas e para vocês mesmos. Veja se está inscrito. Eu já vi que os inscritos no canal diminuiu. Eu não sei por que acontece isso, mas diminuiu. Eu não sei se foram as pessoas que tiraram ou se foi a plataforma que tirou, não sei. Então dê uma olhada, vê se você ainda está inscrito, se inscreva e vamos levar a palavra de Deus a mais pessoas. Então vamos fazer uma oração de despedida aqui deste vídeo e para o dia que começa. Ó Deus, obrigado, Deus, por tudo, obrigado por estar nos guiando, obrigado pela nossa saúde, ó Deus, obrigado pelo Brasil, por esse dia maravilhoso que começa hoje, numa terça-feira, dia 14 de abril de 2026.
nós agradecemos pelo Brasil, por essa terra maravilhosa que nos destes hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a combater os maus políticos, os maus governantes, para que possam governar para o povo e para ti, e não para si próprio. Que tira a corrupção dos nossos dirigentes e do povo brasileiro. Que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.